Eu queria que você falasse 3 ações que você não tira da carteira. Essa pergunta, pra mim, eu tinha um carinho muito grande por Taesa, né, os meus alunos ali de MGD4, a 5ª turma, até me chamavam de Taeso. "Calma, Taeso", quando eu ficava bravo. E Taesa saiu da carteira. Eu Então, vendi Taesa também. quando bateu 45, né, Eu vendi. saiu da Mas eu pensava igual você, cara, Taesa não vai sair. nunca, nunca eu vou Eu tirar esse vendi negócio. Taesa. Faz uns Quaren meses eu vendi. Essa resposta, cara, é o que os meus alunos sempre falam, né, eu ensinei eles a falarem, você responde: "Depende". Por quê? Depende, porque depende do valuation. Se eu calculo imagina todas as ações da minha carteira. Vamos supor que uma empresa que eu gosto muito, como a Taesa, meu preço teto era 39, subiu para 45, eu vendi. Então eu não tenho uma empresa de estimação. É óbvio que eu queria manter, e aí eu vou adaptar a sua pergunta, as empresas que eu quero manter para o resto da minha vida. Mas se em algum momento eu tiver que vender, eu vou fazer esse trade. Por exemplo, o próprio Otávio, que é um cara que eu gosto muito de acompanhar, ele gosta muito de Itaú. Itaú já entrou e saiu da carteira dele várias vezes, Uhum. assim, vários anos, né, ele não troca mensalmente, mas, tipo, entrou, ficou 3 anos, vendeu. Aí entrou de novo, ficou 5 anos, vendeu. Porque depende do valuation, o cara que sabe calcular valuation, ele consegue fazer mais ganho, assim, porque senão você devolve todo o lucro ao mercado. Sim. Taesa foi 45, se você não vendeu, você devolveu todo o lucro ao mercado. Aí ficou lá pra 39. Então, nenhuma empresa na minha carteira tem o assento VIP de nunca sair. Mas as ações que eu gostaria de manter muito na carteira, que eu não gostaria de tirar em nenhum momento, são principalmente seguradoras, e aí eu gosto muito da BB Seguridade, então a BB Seguridade eu não tiraria. Eu gosto muito de banco, uma empresa, assim, que eu tô confiando pra caramba, que eu não quero tirar da carteira é BR Partners, que é como se fosse um BTGzinho que vai crescer, se Deus quiser, e vai dar certo ali, o projeto deles é bem bom mesmo, banco de investimentos. Mas se vamos supor que eu não pudesse ser empresa pequena, empresa grande, bancão grande. Pô, o Banco do Brasil é um banco que eu não queria tirar da carteira. Então, um banco que paga muito dividendo, um payout de 45% pagava mais dividendo do que dividend yield do que Itaú, né, porque ele é muito Uhum. mais barato. Então, o Banco do Brasil eu não queria tirar da carteira. E entre as elétricas, uma assim que gosto pra caramba e que realmente não queria tirar da carteira é a própria CEMIG. Antes era a Taesa, a própria CEMIG agora, porque é realmente muito barato. E qual que é a fragilidade da Taesa? Porque a gente sempre fala, né, as transistoras são os filé mignon da energia elétrica, e realmente é. Só qual que é a fragilidade? Esse tipo de setor, na parte de transmissão, ele tá ficando cada vez mais competitivo. Você vai dar uma olhada nos leilão da Anel, cara, os ROIs que antes você conseguia sobre o Capex da construção de 19, 18%, hoje tá na casa dos 12, 11. Então, você tem uma elétrica mais diversificada, na transmissão, na geração, na distribuição, pô, você tem mais proteção, né. Então, CPFL, CPFL é mais focado em distribuição, né, a própria CEMIG é mais focada em distribuição também, mas ter essas empresas que têm esses braços, né, então o CEMIG é uma outra empresa que eu não gostaria de tirar da carteira, apesar da minha posição em CEMIG ser bem menor do que Taesa já foi. Basicamente isso. Deixa o like, amassa esse dedo no like aí, beleza? Conto com É vocês, isso não aí, vacila galera. não. Parece que não, mas ajuda muito a gente aqui Ajuda. a CEMIG, né, Léo? Que é uma elétrica que paga muitos dividendos e teve muito no hype, né? Só que a gente viu que ela do nada, cara, ela vinha subindo, tô vendo o gráfico aqui dela, ela vinha subindo aqui em 2026, mas do nada, parece uma a gente olhando o gráfico aqui, parece uma montanha-russa, né. Aí despencou ali a partir de abril, né. O que que tá acontecendo? Você que faz análise mais de perto, assim, Boa. tá num bom momento pra E comprar? olha pra você ver, a justificativa, por Caiu mais 30%, por né. mais chato que seja, a justificativa é quase sempre a mesma. Se não tem problema na gestão, se ele não tem problema de decisão tomada errada, compra de, passivo comprado errado, igual o Fleury fazia. Cara, se não tem, a justificativa normalmente vai ser sempre a mesma. Ou é a estrutura de capital, a dívida tá cara, ou realmente é Capex, que tá fazendo muito investimento. Se você pegar aí, CEMIG, ela não é só uma elétrica, ela é a elétrica, depois eu vou falar sobre isso. Mas se você pega o investimento em Capex que ela vai fazer até 2030, tem 4 anos só. Até 2030 dá 44 bilhões. Sabe quanto que a CEMIG vale se você fosse comprar a CEMIG inteira? Quanto? 34. Ela vai investir muito mais do que aquilo que ela vale. Sim. Então Gente, é muito rapidinho, Capex. eu vou ter que sair que meu cachorro não tá legal, sim. Meu cachorrinho tá, tá internado no hospital e não tá legal. Vou ter que ir pra lá, correndo, tá? Desculpa, tá, Não, Léo? tranquilo, Correndo. tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. De boa. Gente, desculpa interromper você. Não, Beijão. de boa, de boa, de boa.
Pessoal, tivemos um imprevisto aqui, a Carol teve que sair no meio do podcast, o cachorrinho dela não estava muito bem, sendo levado para o hospital. Então a gente vai continuar a entrevista aqui, eu e o Léo, vamos continuar aqui a nossa entrevista. Léo, CEMIG é uma empresa que você também tem falado bastante no seu canal. E eu olhando o gráfico aqui, a gente vê que a CEMIG ela caiu muito, né? Ela vinha subindo aqui no começo de 2026, mas do nada ela caiu cerca de 30% em semanas, assim, né? Foi algo que alguma coisa aconteceu. E eu sei que você analisa muito de perto as ações da CEMIG no seu canal. É uma elétrica muito boa, né? Que paga muitos dividendos. Mas o que aconteceu para essa queda? E se você acha que é momento de comprar ou não nesse momento? Boa. Hoje eu diria que as elétricas em geral, elas são o setor que mais foi resiliente dentro da bolsa. Então, você vai ver hoje fazer valuation das empresas em geral lá para ver preço teto, através do fluxo de caixa, e tal, ver margem pra você comprar. As elétricas, quase todas estão caras. Tem duas elétricas que eu tô de olho, uma é a CEMIG e a outra é a CPFL. E a CEMIG, ela tem um ponto específico, porque ela não é só uma elétrica normal, né? Ela é uma elétrica gigantesca e ela tem muitos braços. Então ela tem o braço de distribuição, que é o braço mais forte, tem um braço de transmissão, tem um braço de geração, de comercialização, ela tem até um braço de gás. Então ela é até a parte de gasoduto. Então ela é uma, assim, gigante lá em Minas. E aí, normalmente as justificativas elas sempre vão ficar meio chatas quando a gente tá nesse cenário macroeconômico, porque se não foi erro da gestão, ou foi um capex muito alto da empresa e a galera fica meio, pô, como que tá investindo esse tanto na taxa tão alta? E aí os dividendos, eu queria diluir risco, então, pô, aumentou o risco da empresa, eu tenho que aumentar a taxa premissa, aí o valor futuro da empresa cai, né? Enfim. Então, ou é capex muito alto, ou é realmente pô, no caso do Vulcabras, cortou dividendo, alguma coisa do tipo. No caso da CEMIG, em específico, ela tá fazendo um mega investimento, cara. Um mega investimento. 44 bilhões no projeto de investimento dela para finalizar em 2030. E a CEMIG hoje, cara, se você olhar o market share dela, ela custa 34 bi. Pô, é 10 bi a mais de investimento que ela tá fazendo sobre o próprio market cap dela em 2030. Então, você consegue. Como que essa empresa consegue fazer isso? Ou ela vai pegar muita dívida, ou ela consegue gerar muito caixa para poder conseguir investir. Ela tá pegando muita dívida? Você olha a Taesa, dívida líquida sobre EBITDA de 4,1 alto. Você olha a Auren, 5. Você olha várias empresas, quase todas com dívida líquida sobre EBITDA maior que 3. CEMIG tá com 2,5. Pô, então como é que ela tá investindo desse tanto, sem se endividar tanto? Parece que ela gera caixa. Aí beleza, vamos abrir o relatório da empresa, vamos ler o que ela tá fazendo e por que caiu. Porque a gente sempre tem que tentar, você que é investidor, você sempre tem que tentar identificar o porquê da queda. Não faz sentido, caiu, vou comprar mais para baixar meu preço médio. Não é assim, tem que identificar o porquê da queda. E aí, se você pega o motivo da queda da CEMIG, ela tá quase todo pautado, primeiro, na diminuição provável de dividendos, porque a gente nem sabe se vai diminuir, mas na diminuição provável dos dividendos por conta do alto capex. E grande parte do capex foi focado em distribuição. Você pega lá dos 44 bi, se eu não me engano, 29 bi, 30 bi foi para distribuição, que é o lado da CEMIG que tem menor margem, 5% de margem líquida. Então, por exemplo, se eu invisto R$100 lá, vai retornar 5 de lucro. É o que tem uma margem baixa, consideravelmente. Se você pega a CPFL, por exemplo, e outras distribuidoras, fica na margem ali dos 8 às 10, 12, CPFL é 12 de margem líquida. Então, talvez a galera ficou meio, pô, tá investindo tanto assim no braço de distribuição. Se a gente pega, por exemplo, a parte de transmissão da CEMIG, ela tem margem de quase 50. É muito mais margem. De geração, desculpa. Muito mais margem. A transmissão, ela tem 20% da Taesa, você sabia? Não sabia. 20% da Taesa é da CEMIG. Então, só da parte da Taesa, de receita que gera pra CEMIG, é 1 bilhão. Então, é um gigante, é um colosso mesmo em geração de receita. E a gente pensa assim, uma empresa só lá de Minas Gerais e tal, deve ser pequena. Minas Gerais é maior do que muito país lá na Europa. É uma empresa gigantesca, ela tem mais de 9 milhões de clientes, um monte de coisa. E aí, o motivo da queda, parcialmente justificado lá pela previsão de queda de dividendos. Quando a gente está no momento macroeconômico de taxas pressionadas, todo investidor de bom senso, ele quer mais fluxo de caixa. Então, quanto mais rápido eu receber dinheiro, eu prefiro. Porque se eu deixar para receber depois, eu não sei se essa taxa vai subir, quanto tempo essa taxa vai ficar, então eu tenho que receber o máximo possível agora.
Então a galera gosta muito de dividendo, principalmente no Brasil. A CEMIG ele tem esse probleminha de ela anuncia e paga no ano que vem. Então tem pagamento de CEMIG que é anunciado, paga depois de 18 meses. Se você é um investidor de CEMIG que já tem há mais tempo, você vai receber todo Sim. junho e todo dezembro. Mas Não no vai mudar. começo, né, você tem esse problema. Então, hoje, com essa queda, se eu não me... Hoje já tá quanto? 10 e pouco? Você consegue Deixa eu olhar? ver aqui. Ela tava... Chegou a bater 14... 10,79. 10,79. Ela negociou aqui, olha, quase R$14 aqui em abril. Ela caiu pra 10... Cara, nós estamos falando em 35% 40, quase 40, né? em 2 meses. É cara. absurdo. Isso aí abre uma margem muito boa, né? Uma margem muito boa para a empresa. Aí o que você tem que entender é que esse CAPEX vai consumir um pouquinho do dividendo mesmo da empresa. E o CAPEX foi feito no momento de taxa alta. Então, vai ter mais despesa financeira, vai consumir lucro. Então, o que essa galera faz? Por que o mercado reage tão rápido? Se a gente for pegar uma coisa que o Luiz Barsi fala, se a gente for pegar quem investe mesmo por longo prazo na bolsa, são poucas pessoas. Casa de análise, por exemplo, BTG, Itaú Asset, BB Asset, esses caras, quando eles soltam relatórios de compra ou de venda, se você ler lá no rodapé, é por curto prazo, nos próximos 12 meses. Então, previsão do próximo. Então, você vai fazer movimentação para os próximos 12 meses. Então, vai ficar recomendando comprar coisa que deveria vender, vai recomendar coisa de venda que era para você comprar. Então, se você olhar só por curto prazo, você vai virar um trader. Se você está investindo por longo prazo, cara, aí recomendo que vocês estudem ou CEMIG ou CPFL para fazer aportes em elétricas. CEMIG, inclusive, tem muito mais margem na CEMIG 4, que tem mais um ponto de ineficiência aí que dá para você, como investidor, aproveitar. A CEMIG 3, você consegue olhar o preço da CEMIG 3 Deixa eu aí? ver aqui, vamos ver. CEMIG 3, ela é bem mais cara do que a CEMIG 4 no quesito cotação. 15,57. 15,57 quanto a CEMIG. Você consegue ver quanto que ela caiu? Que a 4 a gente viu que caiu Ela 35. tava 19,67 em abril. Caiu quanto? Você consegue ver em percentual? Eu acredito, vamos ver aqui, ó. 19,67. Vai dar mais ou menos uns 30% também, né? Uns 35%. Uma coisa que muito poucas pessoas veem, mas também tem, por exemplo, em Transição Paulista. Não, deu 20%, deu 20% menos. caiu A menos? queda É isso que eu caiu queria, menos. é isso que eu queria chegar. Qual que é o ponto aqui? A gente consegue ver mais ineficiência ainda em CEMIG 3 e CEMIG 4. Qual que é a diferença da CEMIG 3 e CEMIG 4? Por que uma cota não é a mesma empresa? Por que uma tá cotada a 10 e a outra tá cotada a 15? A CEMIG 3, ela tem tag along e a CEMIG 4 não. O que é esse danado desse tag along? Muita gente não vê isso, né? Tag along é a possibilidade e o direito que nós acionistas temos de vender essa ação pelo mesmo preço do controlador. Então, pode ser por causa de Copasa, que foi privatizada e tal, mas Copasa, pô, era final 3, tinha tag along, então foi vendida, se você pudesse, você ia poder vender também. Então não tem essa diferença de preço. No caso da CEMIG, não. No caso da CEMIG, vamos supor que seja federalizada, que tinha o papo de federalização, ou privatizada. Se o controlador, que hoje é o Estado de Minas, vender, por exemplo, vamos supor, ao fluxo, porque faz sempre um valuation, vamos supor que dê R$22, ou 18, sei lá, um número qualquer aí, R$20. O investidor de CEMIG 3 vai conseguir, pelo tag along, vender muito próximo desse valor, que no caso da CEMIG 3 é 80% de tag along. Então você venderia por 80% desse preço. Você teria direito de obrigar o cara que está comprando do Estado a comprar de você também. Ah, não quero. Se for vender para esse controlador, eu não quero, porque tem mudança de governança e tal. E a CEMIG 4? Não tem tag along. Uhum. Então você ou vai ter que vender no mercado, e aí a ação pode estar desvalorizada. Pode ser que a ação valorize também, porque a gestão que assumiu foi boa e valorize. Ou Mas- saiu do dedo do Estado, o mercado às vezes gosta. Ou você pode correr o risco de federalização, perder mais. Então, na CEMIG eu vejo que tem muito esse medo. Muito esse medo. De diferença. Se você vê Transição Paulista, Isaê, né? 3 e 4, também tem. A 4 não tem tag along e a 3 tem. Só que a diferença aí, spread de preço, não é tão grande assim. E às vezes a 4 cai muito mais do que a 3. Esse é o momento de comprar uma preferencial, por exemplo. Na Uhum. CEMIG 3, eu prefiro a 3. Mas com esses spread de preço aí, a 4 faz mais sentido, a preferencial. E a Deu 10% de diferença. E a preferencial, no caso da CEMIG, ela tem dividendo obrigatório de 50 centavos. Todo ano, dividendo obrigatório de 50 centavos. Neste preço aí, R$10, vai dar 5% de dividendo yield Obrigatório. mínimo. Isento de imposto de renda. Esse é o mínimo, é o obrigatório. Se tiver mais alguma outra distribuição que vá além desse mínimo, você consegue ganhar mais. Então, pô, CEMIG, Tá interessante. tá interessante, né? Tá interessante. Eu tô olhando o gráfico da Klabin, que é uma empresa que eu sei que você também analisa de perto. E é uma das empresas que, por exemplo, o Luiz Barsi gosta bastante também. Então tá sempre no Adoro. hype das notícias e tal. Uma empresa centenária. Uma empresa que produz celulose, uma das maiores do mundo e tal. Só que a Klabin, eu olhando o gráfico aqui, no ano, ela caiu quase 10%.
Mas se a gente pegar aqui em fevereiro, ela chegou a negociar, por exemplo, a Klabin 4 ações preferenciais a R$ 4,18. Hoje ela está R$ 3,45. Então ela caiu quase 20%. O que está acontecendo com a Klabin? E se você acha que é hora de comprar para quem tá de olho, ou melhor Esperar soltar? O que pouco, você né? acha? Vamos ver o que faz. Pô, Klabin, na verdade, Klabin, Suzano e Irani, todos estão enfrentando o mesmo problema. A Klabin, ela ainda fica mais no bastidor, né? Ali, na verdade, todo mundo fala de Klabin por causa do Luiz Barça, então ela é mais coberta por analista. Não que a Suzano e a Irani não seja também, mas nos seus graus de proporção. O que acontece com essas empresas de celulose agora? A celulose já está há um bom tempo em queda. E aí, junto com essa celulose em queda, antes da celulose recuperar, a China começou a produzir bastante celulose também. Então agora, o que era de receita pra gente, a gente perdeu isso, né? Teoricamente vai ter mais competição. Se a gente pega o cenário brasileiro, a Suzano é a maior extratora no grau de eficiência de celulose do planeta todo. Ela extrai lá com um custo muito baixo. Então ela é muito exposta à celulose. Klabin. E por que eu tenho Klabin, né? Já vou começar do porquê que tem Klabin. A Klabin, ela não é tão eficiente assim na extração de celulose. Mas é papel higiênico, papelão. Tudo que você imaginar, ela tem. Ela tem fluff, e aí eu vi a força da Klabin, cara, quando eu tive o filho, né? Agora com a Sara. Mano, é Fralda, né? fralda, é Klabin, fluff, é tudo Klabin. Então a Klabin, a gente tá num setor que é de commodity, e commodity o pessoal normalmente sente mais o risco, só que é um commodity que a gente chama de commodity perene. Nunca a gente vai deixar de usar fralda. E com o envelhecimento da população, que inclusive foi falado no Klabin Day. O E que envelhecimento velhinho também usa vai usar fralda. fralda cada vez mais e tal. E só um ponto, né? Embalagens em geral de papelão. Então a Klabin, ela tem uma estrutura e plantas atuais que elas são insubstituíveis. É o que o Otávio, não sei se você conhece o Otávio do fundo Guepardo. Não conheço. Um cara genial, esse cara é genial. Ele criou um fundo que rende aí no Brasil, um FIA, ele criou para poder, na época que estava em faculdade, para poder evitar tributo, né? Que ele conseguia comprar e vender ação sem pagar tributo dentro da estrutura do fundo. E aí isso virou o fundo Guepardo depois, e ele conseguiu lá 20% de rentabilidade em um ano, já tem uns 17 anos, então é muito bom. E ele fala sobre essa parte de líder de mercado. O que é o danado do líder de mercado? Por que a gente tem que escolher líder de mercado? Que na verdade é só uma reprodução do que o Warren Buffett fala. É aquilo que não dá para ser substituído. Se a gente juntar a galera que tem dinheiro para comprar a Klabin inteira, o que é mais vantajoso? Comprar a Klabin hoje no mercado ou construir a Klabin de novo? Não, comprar a Klabin. Comprar a Klabin, porque a gente não consegue construir a Klabin com o dinheiro que ela... Todo o aparato que ela tem, todas as máquinas, tudo que ela tem de hectare, Se tudo que ela preocupa tem... com essa questão de ESG, que também é uma coisa que... Exatamente, não tem como... Então não faz sentido, é líder de mercado, é insubstituível. Agora, qual que é o problema da queda, né? O porquê que caiu e o porquê que ela... Na verdade, quando eu gravo um vídeo de Klabin, a galera fala, é a eterna promessa, né? A eterna promessa dos dividendos, nunca... Eu sempre falo e Pô, nunca... mas ela paga bom dividendo. O pessoal tá esperando mais dividendo, né? Ah, E o aí- pessoal quer O 30%. pessoal quer 10, 8, ou 20% Eu de acho que tá dividendo. pagando aqui 4. Agora, Não, um nesses pouquinho mais, eu acho. nesses preços agora de 3 e pouco, a gente consegue comprar com yield cravado ali em 6, É, 6,10. paga mais. Só que qual que é o problema da Klabin? Ela investe pra caramba. Ela tem muito OPEX e faz muito CAPEX. Muito CAPEX. OPEX, pra vocês entenderem aí, é reposição daquilo que você precisa fazer. Por exemplo, imagina uma padaria. Estragou o forno, eu tenho que arrumar o forno, é OPEX. E ela dá uma alavancada também, que é natural, né? Bastante, que aí vem do CAPEX. Qual que é É. o CAPEX? Quero comprar um novo forno. Aí eu tô comprando outra coisa, o meu forno estragou, eu vou comprar um outro forno. Aí eu pego dinheiro emprestado pra poder comprar esse novo forno. Exato. Porque no futuro vai dar dinheiro. E realmente deu. Então a tese da Klabin realmente é verdade, porque senão ela já teria, né? Foi pra uma 1, pra uma 2, né? Os projetos deles. E tem o projeto Figueira, tem um projeto, um monte de projetos. Plantas novas. Só que aí qual que é o problema? São projetos que demoram 10 anos, são projetos que demoram 12 anos. Então o investidor que entrou hoje em Klabin, ele tem que entender que é uma empresa de alto CAPEX, que realmente promete que isso é verdade, não é falso não. Se reduzir o CAPEX, vai pagar dividendo pra caramba. Só que o problema é que tá sempre investindo muito, né? Então você tem que se acostumar com isso. Porque qual que é a crítica da galera na Klabin? Pô, é uma empresa centenária, tem 120 anos, funcionário pra caramba. Os caras plantam 140 mil árvores por dia aí, sei lá. E como é que até hoje não investiu tudo que precisava? Por que tá investindo até Tá hoje? sempre. Tá sempre reinvestindo. Então, pô, então é uma fraqueza da empresa, que ela tem que sempre dispor de muito capital para poder se manter. E aí você vê que os projetos são novos.
Não são os mesmos projetos, óbvio que tem OPEX. Então, qual que é a conta que a gente tem que fazer em Klabin? Entrando na Klabin nesse momento e calculando o EBITDA que ela entregaria com os projetos feitos sem o CAPEX renovando, o quanto que eu obteria. Essa que é a conta que a gente tem que fazer. Porque agora em 2027, finalzinho de 2027, o finalzinho do Puma 1, Puma 2 vai entrar no EBITDA. Então, ó, perceba, a gente teve Puma 1, Puma 2 um tempão atrás, né? Só agora no finalzinho de 2007 que a gente vai ter o ramp-up 100%, que é pegar todo o EBITDA possível, né? A eficiência total dela. E aí, o EBITDA vai ser incrementado na época, quando soltaram o fato relevante, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2023. Era 4 bi de EBITDA, já vai pular para 9. Pô, então é um incremento de EBITDA muito grande, a gente tem que fazer conta a respeito disso. Quando a gente está analisando empresas de commodity, a gente não olha o lucro final, porque o lucro final depende de variáveis que a Klabin não consegue controlar, que é o preço da celulose, como é exportador o preço do dólar, não tem como ela controlar. Então, se a gente for olhar para o lucro, a gente está olhando errado, a gente tem que olhar para o fluxo de caixa livre, que é o quanto que ela consegue produzir de caixa. Porque aí, beleza, passam 1, 2 trimestres com dificuldade por causa da celulose, ou o dólar que tava barato, a Klabin tava afundando aí, Suzano e Irani também, e Suzano até ficou muito mais descontado que a Klabin no tempo um E período. Irani é boa também. Irani também é boa. Por quê? Porque dólar tava lá 4,80, 4,90 e celulose baixíssima com competição da China. Então foi um momento específico. E aí agora é sobre confiar na tese ou não. A Klabin a estes preços, eu comprei muito Klabin 11. Por que de Klabin 11? Por que eu não compro a 4 e a 3? Porque como eu mexo lá no N, lembra do N do Kraken de Sim. opções? Eu uso opções e aí na Klabin a gente precisa de mais liquidez e usa a 11. Então eu investi na... E até que eu agora não tá mais defasado, antes tinha muito defasagem, mas aí peguei bastante Klabin 11, porque tava descontado. A minha provisão é minha, né? Isso é que fique bem claro. A minha provisão de lucro na Klabin tá em PCA mais 8, numa empresa de perene, sem considerar... E eu fiz projeções de tipo dólar R$5, celulose subir 5%. E é dolarizada, né, a maior parte. Exato, você consegue proteger um pouquinho sua carteira. Então, acredito que sim, faz sentido muito vocês estudarem sobre Klabin. Tem vídeo lá no meu canal de quase 1 hora de Klabin, explicando. Não é isso. só E o do dólar não Barça. dá pra gente contar com ele a 4,80, né, Não Léo? dá, Não, não dá. já não tá, já tá pra 5,20, né? 5,18, 5,20. Então assim, você pega uma empresa que exporta muito, pô, o dólar caiu, o que ela produz, que é uma commodity, caiu também. Pô, ela tá num cenário bem ruim, mas é nesse momento que você fala, pô, mas ela tem capacidade de vencer, Exato. né? E Esse olha como ela pensamento. passou por isso. Ela passou por isso muito melhor que Suzano. Por quê? Porque ela é verticalizada. Uhum. Então, pô, o celulose tá com problema, vou Tem vender outra a coisa. fibra longa lá, o fluff. Vou vender a embalagem, vou vender o craftline, que isso pouca gente fala, né? Mas, pô, isso é notável. Ela tem patente mundial. O craftline da Klabin é totalmente diferenciado. Meu, ela vende aqueles papelão ondulado, sabe? Tudo. E Ninguém sabe disso, uma galera não sabe. Uma tem galera... os aluninhos. É papelão, né? É papelão ondulado, né? Os alunos da mentoria é engraçado, assim, quando chega uma caixa de correio, alguma coisa assim, que tem um selinho de Klabin, eles mandam foto lá, ó, Klabin aí, Klabin. Realmente, Klabin tem muita Mercado dominância. Livre, não sei o Você quê. pega o market share de Klabin, se eu não me engano, aí esse agora, vocês vão me corrigir, mas tá na casa dos 20 ou 30% do market share brasileiro. Então, pô, imagina, de cada 10 embalagens que você pega, 3 é da Klabin. Isso só no Brasil, porque ela exporta também, né? Então, é bastante.